sejas meu universo. Boa noite a todos, estamos aqui mais uma vez com mais um podcast, 1 Samuel 7,12 Cast, e hoje nós iremos falar de um assunto bem pertinente sobre o carnaval. Pastor Venâncio? Amém. Está aqui o pastor Venâncio, ele vai ser o entrevistado de hoje, e eu acredito que vai ser um assunto bastante proveitoso, né? Onde que nós vamos entender algumas situações, algumas coisas sobre o carnaval, né? A gente vê muito conteúdo na internet, mas no mundo espiritual mesmo abrange poucas coisas. Então hoje a gente vai estar falando um pouco sobre isso, né, pastor Venâncio? Amém. Pastor Venâncio, quer dar seus cumprimentos aí a esse povo bonito que está nos assistindo? Amém. Antes de começar, mandar as faíscas, bom! Boa noite, a paz do Senhor. Vamos elucidar esse tema, né? Hoje, quando é a época de carnaval, muitos sites, blogs cristãos vai falando de um tanto de coisa, o que está ofendendo Deus, o que não está, aonde o cristianismo entra nisso. Estamos aqui para ser bombardeados. Amém. Antes da gente começar, né, com as perguntas, eu gostaria de estar lendo aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16 e 17, que vai nos dizer assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne limita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Esse texto é um texto onde que abrange todas as coisas. E hoje nós vamos estar falando desse desejo carnal, dessa festa carnal. Isso. Amém, pastor Venâncio? Amém. E sem mais perca de tempo, eu já gostaria de estar fazendo a nossa primeira pergunta dessa noite, né? O pastor Venâncio, hoje em dia tem muita coisa, assim, infelizmente, infiltrada dentro das igrejas cristãs, né? Muitas coisas infiltradas. Infelizmente, tem muitas igrejas que não tá com a palavra sólida, essa palavra rema, né? O que o senhor acha dessas igrejas de Cristo se adaptar sobre as festas do mundo? Porque muitas se adaptam a essas festas mundanas, né? Imitam, na verdade, as coisas do mundo e levam para dentro da igreja. E falando sobre o carnaval, o que o senhor acha sobre isso? Primeiro, né, a gente tem que saber, né, assim, para trazer uma introdução bem básica, aonde começou o carnaval, né? O carnaval é brasileiro, o carnaval é estrangeiro, aonde começou o carnaval? O carnaval, ele tem como origem da antiguidade, que foi influência de diversas culturas. Primeiro, ele veio da Babilônia, que quem lê a Bíblia sabe, né? Algumas coisas pagãs veio da Babilônia. Teve uma dimensão muito grande em grego romano, os gregos romanos também teve, e a colônia portuguesa, aonde eles separavam um tempo específico para que homens tivessem um momento de vestir como mulheres, mulheres como homens, uma diversidade, como até hoje é aplicado hoje, e cultuavam ali naquelas festas também a libertinagem sobre o alcoolismo, sobre prazeres carnais, e trouxe dimensão cultural até mesmo no Império Romano, que veio ali pós-Constantino, porque Constantino, quando fundou a Igreja Católica, ele não descostumou, culturalmente falando, as pessoas de Roma com as suas festas, as suas origens, com os seus costumes. Então, entre aspas, como um político, para não desagradar uma parte ou outra, ele continuou efetivando, né, esse costume pagão,
e criou após também ali, até mesmo na era dele, de alguns papas, a quarta-feira de cinza. É como se fosse assim, você tem um dia para você pecar e no outro dia o seu líder, sacerdote, vai pôr a mão na cinza ali, fazer o sinal da cruz e ali está purificando você de seus pecados. Não é à toa que alguns católicos têm o costume de fazer o tal da penitência, de ficar 40 dias, a quaresma, sem comer carnes e tal, reflexo daquilo que ela fez anteriormente. Mas só que hoje em dia me preocupa muito quando a igreja do Senhor, que se diz que é do Senhor, porque eu vejo que a igreja está muito antropocêntrica, a igreja ela está mais, os templos estão sendo feitos não mais para adorar a Deus, os templos estão sendo feitos para o bem prazer do homem, para que o homem esteja confortável acerca de sua estrutura. Eu costumo dizer, até brincar, que é bom você ter uma igreja boa equipada, mas tem quase tudo ali, não foi Deus que pediu. É o conforto do homem que está pedindo, é a vontade do homem que está pedindo. Nada contra quem adorna uma igreja, entendeu? Nada contra. Mas a pergunta que a senhora fez, que a igreja de Cristo deve se adaptar sobre as festas do mundo, vamos lá para a Bíblia. Biblicamente, não. Deus nunca precisou de copiar o mundo para ser nada. Pelo contrário, o único ser que copia as coisas de Deus e distorce é o próprio Satanás. Verdade. Porque a única criação que o diabo tem é mentira, porque o mesmo, assim, é o pai da mentira. Mas eu separei um texto para a gente desbruçar aqui, que está em Tiago, no capítulo 4, e no verso 4 e 6, porque muitas pessoas falam assim, mas é uma estratégia para ganhar pessoas para o reino de Deus. Eu penso bem, você vai esperar o carnaval para ter essa estratégia? Por que você não tem essa estratégia durante 365 dias? Entendeu? A estratégia tem que ser logo no carnaval, como a senhora bem diz, festa da carne, não é? Foi lido o texto aqui de Gálatas. Tiago, capítulo 4, verso 4, está escrito assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo se torna inimigo ou inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Amém? Sabemos, irmãos, que toda vez que o carnaval acontece, é um portal espiritual que se abre e as consequências vêm após isso. Não sou eu que está dizendo, próprias pesquisas falam. Gravidez indesejadas, doenças, overdoses, várias coisas são manifestas ali, porque aquilo ali é um culto à carne, é uma devoção aos próprios demônios. Por que você fala isso? Vocês estão sendo legalistas, vocês estão sendo pessoas que, por ser cristão, não apoiam o carnaval, igual vi esses dias na internet, uma igreja, não vou citar o nome por ética, e até mesmo o nome do pastor, mas está manifesto nas redes. Ele criou um bloco no carnaval que é Bloco dos Abençoados. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a Bíblia fala, a amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. A igreja nunca precisou de subterfúgio humano para fazer nada. Porque, mas você está falando isso, é por causa que vocês são cristãos? Não, gente, está explícito. As escolas de samba já falam com a própria boca hoje em dia, porque dependendo do que você fala, você pode ser processado. Verdade. Nós estamos com um tema tal, cultuando os nossos Exus. Nós estamos com um tema tal, cultuando os nossos deuses. Então, se a festa é para uma divindade que não é que você crê, você acha que você tem que fazer igual na igreja, no templo de Deus? Você acha que você tem que induzir os seus membros a sentir saudade do mundo? Sim. Porque
Porque eu vejo isso como uma adaptação do mundo. Ah, mas eu gostava de pular carnaval lá, você gostava lá, agora você não gosta mais. O evangelho é renúncia. E tem vezes que a gente fala nada contra. Irmãos, aqui não é eu que estou falando nada contra. Deus está falando que a gente pode perdoar os nossos inimigos. E quem perdoa os inimigos de Deus? Isso é muito sério, porque você está trazendo aquilo que desagrada a Deus para dentro daquilo que é santo. E não é só o carnaval, outras festas também, festas que é oferecida a outros deuses, a imagens, a outras coisas, como até mesmo a festa junina. A igreja traz a festa junina para dentro da igreja. É verdade. Porque parece que é o seguinte, não, para você não ir para lá, eu vou te oferecer aqui. Não, o céu não adapta à terra, o céu tem a sua própria identidade. O cristão não é adaptável com o mundo, o cristão tem a sua própria identidade cristã. Jesus Cristo não teve particularidade com o diabo. Jesus estava com fome, necessidade. Mateus 4. E o próprio diabo virou para ele e falou assim: vamos transfigurar o texto. Vamos supor que fosse no tempo atual. Aqui, você está com fome? Transforma essa pedra em pão e come. Ele poderia fazer aquilo se ele quisesse. O apóstolo Paulo fala: todas as coisas me são lícitas em 1 Coríntios 10. Mas nem tudo me convém fazer. Tudo eu posso, mas nem tudo é proveitoso. Transforma essa pedra em pão e come. Mas era a voz do diabo pedindo Jesus para fazer isso. O que Jesus virou e falou assim? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer: eu até posso estar com vontade de comer, porque o texto fala que ele teve fome, mas não é a sua voz que eu estou ouvindo. Eu não estou aqui para fazer o que você quer. Eu não estou aqui para estar pareado naquilo que você está me mandando fazer. Gente, se você for observar bem o que constitui uma festa da carne, você quer colocar o espírito ali no meio, o espírito ele queima a carne. Ele vai queimar a carnalidade. Então é muito perigoso vocês doutrinarem suas igrejas, seus membros, nesse período que tem que estar em oração, jejum, em prol da batalha espiritual que está instalada em todo o nível nacional que nós vivemos, como a adaptação daquilo que Deus que fala: ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ô pastor, e enquanto aos pastores, né? O senhor falou se a gente que não deve, óbvio, né? Adaptar, a igreja não deve se adaptar. Isso não se deve mesmo. Eu acho que quando Jesus, a própria palavra fala que o Senhor ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Então nós temos que ser luz. Só que, infelizmente, tem muitos, né, igual a gente vê, esses pastores mesmo, né? O que o senhor acha dos pastores? Desses pastores que faz esse tipo de festa? Porque, dentro da igreja? Isso, esses pastores. Porque, infelizmente, igual o senhor falou, tem a festa julina, que eles falam, né? Junina. Pra dar uma... festa junina, mas fala festa julina pra dar uma maquiada aí. E o carnaval é o carnagóspel. Que isso? O que o senhor acha disso, desses pastores? Eu vou ser sincero com você, não sei se isso vai dar um coche. Tem muita igreja que ela não está aberta para Jesus, ela está aberta para os homens. Não é à toa que Laodiceia, né, Apocalipse 3 fala que a igreja vai descrever para aquele momento que ela tem tudo e não sente falta de nada. A igreja é perfeita, mas o dono dela está por lá de fora batendo. É verdade. Então, aqueles que falam que é de Jesus está por lá de fora há tempo. Eu costumo dizer que tem igreja que Jesus não tá lá mais, tem igreja que Jesus não tem espaço mais, tem igreja que Jesus nunca teve lá. Então a igreja, algumas igrejas estão se tornando antropocêntricas, que é o homem no centro de tudo. Então, será que essa igreja está pronta para ouvir a vontade de Deus? Será que a liberdade virou libertinagem? Porque quando um pastor ele tem na sua mente que ele está buscando uma estratégia para evangelismo, imagino eu assim, para trazer esses costumes para dentro da igreja dele, então realmente ele está se declarando: a igreja é minha, eu faço com ela o que eu bem quero. E os membros seguem ele porque não crê na Bíblia, crê na voz
daquele que está o guiando. Mas em Tiago, no capítulo 4, no capítulo 1 e no verso 23, está escrito assim: porque se alguém ouvir a palavra e não a pratica, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho e depois de contemplar sai dali e logo esquece como é. Em algumas traduções está escrito assim. Vamos lá. Se a pessoa ela tem a palavra de Deus, se ela sabe que a palavra de Deus desabona isso, primeiro que festas que estão ali estimuladas são festas judaicas. E não foi uma ordenança do apóstolo Paulo para nós. Depois, festas dos nossos séculos, festas de outras divindades, de outros lugares, que não cabem para o cristianismo, aí as pessoas pegam isso, é a comparação perfeita que o Tiago está fazendo aqui. É a mesma coisa você chegar na porta, se você ouve a palavra e não pratica, é a mesma coisa você chegar no espelho, olhar para sua imagem, depois de pouco tempo você esquecer de como ela é. É as pessoas, pastores, que sabem o que a palavra está dizendo, sabem o que a palavra está indicando, mas só que esquece dela, porque não quer praticar. E eu vou falar que isso é a pura verdade. Jesus vai falar assim que os fariseus eram como se fosse guias de cego. Entendeu? Um cego guiando o outro. O que eu quero dizer com isso? Para mim, esse pastor, ou essa pastora, ou quem que seja líder da sua congregação, que realmente crê nas santas escrituras de Deus e traz esse tipo de doutrina, de ensino, costume para a sua igreja, ele está correndo um grande risco de estar conduzindo a sua igreja para o inferno. Com certeza. Ah, mas você está sendo radical. Não, eu estou falando da palavra de Deus. A palavra de Deus fala que a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreendem. Se você traz esse tipo de costume para os seus membros, você está querendo que a sua igreja, não vou nem falar a igreja de Cristo, a sua igreja se adapte com as coisas desse mundo. A sua igreja. E em Romanos capítulo 12, no verso 2, fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos segundo a renovação da sua mente. Ali na renovação da sua mente está falando de metanoia, né? Mudança de mente. E embaixo fala: mas prestai-vos a Deus um culto racional. O que eu quero dizer com isso? Esse texto quer dizer para isso. Se você não pode conformar com o mundo, nós temos que andar na contramão do mundo. Nós não temos que andar segundo a direção do mundo. O saudoso Billy Graham tem uma das suas frases, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim: se você está batendo de frente com o diabo, então você está no caminho certo. Porque se você não estivesse batendo de frente dele, você estava andando na mesma mão. Então, se o mundo tem isso, a Bíblia fala que Jesus é diferente. Jesus não fala: eu não vos dou a paz que o mundo te dá. Então, a gente tem que observar muitos pastores, líderes. Tome cuidado, porque a sua igreja não é uma banca de revista, não é um bar, não é um restaurante, não é nada que vai deixar a pessoa extremamente confortável. Então, se o seu membro pede para você fazer, busca outra estratégia, marca um sítio, vai viver uma coisa cristã, uma comunhão entre irmãos, mas não se espelha com o que a Globo te mostra na escola de samba por ser colocado dentro da sua igreja. Uma festa que é aberta ao mundo espiritual para destruir almas, mas eu estou ali com a intenção de ganhar alma. Será que isso glorifica a Deus? Porque lá em 1 Coríntios 10 está escrito: quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Será que isso é para a glória de Deus? Eu vou usar o exemplo cristocêntrico. Que dia que você viu Jesus se adaptando a algo no mundo? Pelo contrário, Jesus ele estava perto da prostituta, perto do fariseu, perto do cobrador de imposto, mas todos que estavam perto de Cristo, Jesus não adaptou a eles. Eles que deixaram sua vida e foi adaptar a Jesus. Então, automaticamente, pastores assim, eles estão conduzindo a igreja para eles e não para Cristo. É triste, né, pastor? Demais. Porque esse versículo que você leu aí é um despertamento muito grande, porque fala, não vos conformei
Ou seja, não vos amoldeie, não, Esse mundo, né? não vos amoldeie, não imita, né? Muito pelo contrário, ele pede para que a nossa mente, mas que a gente venha transformar quem? A nós mesmos, com a renovação da nossa mente. A gente só tem essa renovação quando a gente está em Cristo. Essa renovação vem do Senhor. Né? E acima fala que nós devemos apresentar ao Senhor que é um culto racional, ou seja, um culto inteligente. Como que eu, sendo um líder, vou falar do Senhor que é um pastor, né? O Senhor sendo pastor, tem as almas aí para conduzir. Aí, como o Senhor vai oferecer um culto inteligente para Deus, juntamente com a sua igreja, apresentando a sua igreja uma festa carnal, não imitando as coisas do mundo, para chamar a atenção de quem? De ninguém. De quem? Porque aqui o Paulo está falando, o apóstolo Paulo está falando, que o seu culto tem que ser racional. Um culto inteligente, um culto que vem que raciocínio com o ser humano. E ser humano no Senhor. Porque essa renovação da nossa mente vem somente do Senhor. Então, tanto pastores, ou membros, ou quem quer que seja, cristãos, mesmo que sejam aqueles que estão começando a caminhar agora no Evangelho, que deixa a sua igreja para participar de festas carnais, gospel, como é que eu falei aqui? Carna gospel, né? A gente vê esses blocos espiritual que entristece muito o coração, primeiramente de Deus, que se a gente sendo mal, a gente sendo ruim, com uma natureza tão pecaminosa, a gente vê eles profanando o nome de Cristo, profanando o Evangelho. Se a gente entristece, imagina o Espírito Santo, imagina Cristo, porque isso é uma profanação. A partir do momento que eu subo num bloco e falo que eu estou no Carna Gospel, e ali eu uso aqueles batuques, inclusive eu estava até assistindo outro dia, uma pessoa que, né, faz parte dessas religiões, ela estava falando que não adianta a pessoa pegar aqueles mesmos toques e usar como expressão, colocando letra só no para Cristo, não adianta. Porque aqueles toques já é deles, já louva eles, já são deles. Então o que está em conta ali não é a letra, é a harmonia. Com certeza. Não é verdade? E a harmonia, e a gente pode ver que a harmonia, ela tanto te traz Cristo, como ela te traz a presença do maligno. Começa a ouvir, não precisa nem de você cantar. Eu estava vendo um vídeo hoje que eu chorei junto. Um rapaz estava numa igreja e ele tocava um louvor Yeshua e ele estava tocando no violino. Aquilo estava tão lindo que eu estava deitada, eu estava passando mal, eu comecei a sentir a presença de Deus ali na cama. Ele só tocando, ninguém estava cantando. E de repente Deus, ele encheu aquele ambiente ali, que aquele menino ele foi tomado, ele não aguentou mais tocar onde que ele caiu. Ou seja, as notas musicais têm muito a dizer no mundo espiritual. Com certeza, a Bíblia fala que só de Davi tocar o espírito mal saía de Saul. E não cantava, ele só tocava. Então é onde que hoje, infelizmente, estão misturando o santo com o profano. Obrigada, pastor, pela sua resposta. Eu só quis dar para poder dar uma opinião sobre isso também, que é triste, infelizmente. Mas, pastor, e sobre o evangelismo? Eu acho engraçado. Não vou falar que tem muita gente não, porque eu não converso com muita gente sobre isso. Mas já passei por essa situação antes. Eu já fui líder de jovens um tempo atrás, onde que eu falava com os jovens, vamos sair para evangelizar na época de carnaval. Você é doido, sair para evangelizar na época de carnaval, nós vamos apanhar. Ninguém sai para evangelizar na época de carnaval, não. O povo está tudo voltado para essas festas, está tudo voltado para isso, para aquilo. O que você acha, pastor? Essa época de carnaval é um momento propício, onde que a gente tem bastante oportunidade para poder evangelizar? O que você acha? A gente deve ou não aproveitar esse momento oportuno? Vamos lá. Em Marcos, no capítulo
16, no verso 15, está escrito: ide pelo mundo e pregai-vos o Evangelho. A Bíblia não fala para você pregar o Evangelho em determinado tempo, porque o apóstolo Paulo também fala: pregais em tempo e fora de tempo. Só que a gente não pode ignorar que tem portões espirituais ou algo espiritual diante de Deus que pode ser eminente para uma alma, para uma situação. Exemplo, talvez Deus pode tocar na vida da senhora de ir lá no prostíbulo e pregar para uma prostituta. Pode ser. Talvez Deus pode tocar na sua alma para você sair daqui na boca de fumo e pregar para um usuário, para um vendedor de droga. Pode ser também que Deus pode pegar você aqui, lá debaixo do viaduto, pregar para um morador de rua. Pode ser. Nós temos aí na igreja uma evangelista Aline, a quem eu mando um abraço. Nós até estimulamos para ela uma meta no ano passado de 12 mil evangelismos. Ela fechou com 13 mil alguma coisa. E ela evangelizou nesse carnaval. E ela sempre, quando ela vai para o evangelismo, ela manda para mim: pastor, entra em oração para a minha vida, estou indo. Ela vai debaixo de uma cobertura espiritual. E ela sempre evangeliza nos ônibus, no metrô. E ela até citou comigo que ela estava evangelizando lá e os carnavalescos estavam até zombando, e ela ficou muito triste e tal. E eu expliquei para ela, dei para ela um suporte. Ah, pastor, você aconselha uma pessoa a evangelizar no carnaval? Irmã, eu costumo dizer que tem algumas coisas que a gente que procura ter temor de Deus, não estou falando que a gente tem todo o temor, a gente procura ter temor de Deus, a gente não pode dizer que é de Deus ou não é de Deus, deve ou não deve, porque como que eu vou, da mesma forma, como que eu vou falar para um músico, um adorador como seu marido que toca no altar, que ele não pode cantar aquele hino naquele momento? Eu não posso falar isso porque se o Espírito de Deus falou com ele. Como que eu viro para um pregador no altar e falo: você tem que pregar essa mensagem, essa outra mensagem? E o que o Espírito de Deus falou com ele? Como que eu posso falar que não deve evangelizar no Natal, no Carnaval? Como que eu posso falar que não pode evangelizar no Carnaval? Não tem como. Agora, eu falar que se você for para evangelizar e não tiver um preparo espiritual para isso, não tiver uma vocação para isso, vai correr sim os seus grandes riscos, como também fora do carnaval também você vai correr também da mesma forma. Isso que eu ia falar, talvez você pode chegar lá e ministrar, você já está indo lá para evangelizar e o diabo já está preparando uma pessoa lá para uma cilada. Como o jovem falou que você: gente, mas se a gente apanhar a gente, eu já vi obreiro apanhando aí dentro da igreja pelos demônios, porque os obreiros não estavam preparados ali. Já vi várias coisas a respeito disso. Eu acredito que você tem que pregar o evangelho em tempo e em fora de tempo. Se porventura é o próprio Deus que está te levando até lá, sem afronta, mas com um confronto do Espírito, Deus vai fazer a obra. Se não é Deus, fique em oração, ore pela sua vida, pela sua casa, pela sua família e seja conduzido pelo Espírito de Deus e não pelas suas emoções. A evangelista Aline, ela evangelizou nos ônibus e tal e teve o resultado necessário. A Bíblia fala que mais vale uma alma ganha do que o mundo inteiro perdido. O Carnaval de Belo Horizonte foi o terceiro maior do Brasil. Então, automaticamente, não sei quantos mil ou milhões de pessoas que tiveram aqui, não sei essa estimativa, mas vamos supor que se Deus levantou ela para levar um profeta para uma alma, isso já fechou a conta do céu. Então o que eu vejo que não devemos ignorar o mundo espiritual e não devemos sair de qualquer forma, sempre com a proteção de Deus e saber se é isso mesmo que Deus quer que a gente faça naquele momento. Amém? Não aconselho nem que sim e não aconselho nem que não. Depende do que o Espírito fala no seu coração. Porque eu vejo também, igual o senhor falou, mesmo fora dessa época de carnaval, o evangelho ele precisa de ser ministrado, ele precisa de ser pregado. Eu mesmo preguei que dia que foi ontem? Foi terça, eu preguei na igreja. Na segunda-feira eu preguei lá em Garapé, num congresso de uma igreja do Evangelho do Quadrangular. Um congresso que não é do carnaval, mas era um congresso que nossas igrejas antigas faziam, né? Aquelas conferências de 4 dias, período de carnaval. Eu preguei lá e foi um trabalho muito lindo pelo nosso irmão Rafael. Ele chama de Rafael também, o diácono Rafael de lá me convidou. Foi eu e minha esposa, trouxemos uma palavra ali, Deus fez a obra.
segundo a vontade dele. A nossa igreja nesse ano não teve adepto de fazer conferência. Na verdade, a nossa igreja é muito voltada para conferências, para congressos. A gente não é muito voltado, a gente é voltado mais para as obras lá fora. Mas eu acho bacana quando a igreja faz, se ela tem um preparo, se ela prepara os obreiros para aquilo ali. Mas, enfim, é uma questão que, tipo assim, o ID não é para determinada data e também não é para ser fora de data. O ID é para todo mundo. O tempo todo. O tempo todo. Entendeu? É a mesma coisa de eu querer pregar para uma pessoa que, um exemplo, que tem um vício de bebida, mas eu quero pregar para ele fora de um bar. Não, eu posso entrar dentro do bar e ministrar. Com certeza. Inclusive, é isso que a gente, desculpa te interromper, mas é isso que eu quero que a pessoa entenda. Uma coisa é eu pregar o evangelho, outra coisa é eu fazer um bloco de carnaval evangelho para mim ir na festa de carnaval. Aí é diferente, não é? Não, aí já pegou pesado, né? É o que algumas igrejas fez, né? Infelizmente. Infelizmente, pastor, e eu falo mesmo, que isso aí, pra mim, na minha opinião, segundo a luz da palavra, é misturar o santo com o profano. Isso é sério. É muito sério, isso é sério. Não tem nada a ver, eu acho que é cada um do seu cada um. É igual você falou. Antigamente, hoje eu não vejo isso acontecendo mais. A gente juntava, a gente ia pra sítio, e lá a gente passava esse tempo de carnaval, a gente fazia um retiro espiritual. Claro. Entendeu? Bom, mas falando do evangelismo, nem todo mundo gosta de carnaval. Tem gente que não é evangélica, mas não gosta de carnaval. Eu mesmo, antes de ser cristão, gostava muito da bagunça e nunca gostei. Nunca gostei de carnaval. Não é porque eu sabia que tinha algo espiritual, não. É porque eu nunca gostei mesmo. Eu também não entendia nada de espiritual. Pra mim era uma festa e pronto. Mas eu também nunca gostei. Tem muitas pessoas que não gostam. Então, assim, em termos de evangelizar, igual essa irmã Aline, ela entra nos ônibus, nos metrô, nada impede ela de evangelizar. Porque ela já faz o chamado também, dela. Ela faz isso todos os dias. É o chamado dela, já entregou a vida dela, já está rendida para aquilo. Agora também eu acho assim, eu não faço o trabalho. Aí na época do carnaval, não, quer saber da coisa, eu vou evangelizar esse povo, que não sei o quê, igual você falou, de afronta. Não estando debaixo do comando de Deus. Teve até uma mensagem que me veio agora. Você falou de obreiros apanhando do inimigo, do diabo. Teve um na Bíblia também que apanhou. Estava com Pedro ou com Paulo. Você falou assim: olha, Paulo eu conheço, Jesus também, mas e você, quem é? Atos dos Apóstolos, eles falam que e ele meteu a lenha do camarada, rasgou ele todo. Eles chegaram e falaram assim: eu expulso o espírito mal no nome do Deus de Paulo. Ele falou assim: o Deus eu de sei Paulo quem é Paulo. Eu sei quem é o Deus de Paulo. E você? Desculpa, mas quem é você? Porque não estava sendo reconhecido no mundo espiritual. E tem muitos que não estão sendo reconhecidos, né? Bom, mas enfim, pastor, vamos lá então, igreja, povo lindo que está assistindo a gente. Ó, dá o like já de uma vez aí, já vai lá, corre lá, já se inscreve, já compartilha lá com seus parentes, seus entes queridos, lá seus amigos, para acompanhar junto aqui com esse podcast maravilhoso que nós estamos fazendo hoje, especialmente para vocês, viu? Bom, vamos lá para a nossa penúltima pergunta. Tá acabando já tá acabando. Ô pastor, o senhor considera que quando as escolas de samba faz ilusão de um Cristo crucificado ou profano, eles vão pagar por isso? Gostou, né? Vão pagar? Ai, tudo que semeia, colhe. Ai, me fala, pastor, quero ouvir sua opinião, quero que o senhor traz tudo, não esconde nada. Vamos lá. A palavra de Deus está escrita aqui em Gálatas, no capítulo 6 e no verso 6, escrito assim. Vamos pôr no 7, 8, 9. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semeia, isso também se fará. Em algumas traduções,
de Deus ninguém se zomba e ele não deixa escarnecer. A minha tá não se zomba. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará. Mas o que semeia no Espírito se fará a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, e se não houver desfalecidos, se não movemos desfalecidos. Amém? Vamos lá. Essa é uma pergunta muito pertinente, porque muitas vezes as pessoas chegam na época do carnaval e falam assim: "Não, você viu a escola de samba, ela pegou Jesus e o diabo estava puxando ele, você viu, colocaram coroa na cabeça de Jesus e sentou no colo do diabo", um tanto de coisa, né? Primeiro ponto, aquilo é seu Jesus? Se é o seu Jesus, você pode ficar preocupado. Porque aquele Jesus pintado é o Jesus pintado da Igreja Católica por Picasso. Então aquele lá não é o meu Senhor. Primeiro ponto, para começar. Segundo ponto, eles mentiram que ele estava adorando os seus Exus, os seus demônios? Não. Eles estão fazendo o que eles fazem. Se for no centro de macumba, vai ser do mesmo jeito. Então aquele lá não é o meu Senhor. Aquele lá não é o seu Senhor. E Jesus nem está preocupado com isso, porque ele, quando foi falar da abração do Espírito Santo, ele falou: quer falar contra mim? Pode falar. Quer falar contra o Pai? Pode falar. Mas não blasfemei contra o Espírito de Deus. Só que, trazendo para a questão espiritual, será que como Deus olha isso? Deus dá risada do diabo, gente. Porque olhar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse não é isso que acontece no final. Então aquilo pode ser a vontade do diabo, mas a vontade do diabo prevalece? Será que o diabo pisou em Jesus? O que a Bíblia diz é isso? No final? Será que na Bíblia está falando que quem que vai ser lançado no lago de fogo com enxofre? Quem que pisou na cabeça da serpente? Então talvez é as pessoas querem defender o Deus dela e usando uma ilusão de um Deus que tem um rosto pintado pelos homens. Porque o meu Senhor e o seu Senhor, quando o homem mortal olhou para ele, caiu por sobre morto. Apocalipse capítulo 1. Pois eu vi um ser, que seus olhos eram como de fogo, seu cabelo era branco, seu pé de latão reluzente, sua boca saía como espada afiada, voz como voz de trovão, e quando eu olhei para ele, eu caí como morto. Gente, aquilo ali pode ser a vontade do diabo fazer com Jesus, porque o diabo já sabe que já está condenado. Então vejo cristãos falando assim: "Ai, você viu o que ele fez com Jesus?" Não, irmão, ele não fez com Jesus. Ele fez com um ator que achou que estava representando Jesus. Ele fez com um personagem que achou que estava representando o próprio diabo. A Bíblia não dá vazão para nós que o diabo tem chifre. A Bíblia não dá vazão para nós que o diabo tem tridente. A Bíblia não dá vazão que o diabo é vermelho. A Bíblia não fala que Jesus é aquele Jesus que está com o cabelo bom. A Bíblia fala em Isaías que não tinha beleza alguma para que ninguém assim o desejasse. Então aquilo ali não é meu Senhor. E ofende os irmãos católicos? Ofende. Porque eles devocionam um Jesus daquele jeito. Mas eu acho que cristão, que é cristão mesmo, que segue a Cristo segundo a Escritura Sagrada, ele tem que ficar incomodado por aquilo. Para mim aquilo não está ofendendo a Deus. Para mim o diabo já está derrotado. Para mim Jesus já pisou na cabeça da serpente. Para mim, no final de Apocalipse, já sabe o destino dele. Então, se a escola de samba afronta algum cristão, então vai conhecer verdadeiramente o Jesus, que vai ver que ele está acima daquilo ali. Amém? Amém, pastor. E como a igreja deve se posicionar a respeito do carnaval no mundo espiritual? Boa pergunta. E essa aí vai ser, vamos ver um texto bíblico aqui que é muito conhecido. Amém? Amém. Carta do apóstolo Paulo. Hoje Paulo foi falado aqui. Hoje Paulo está... Hoje Paulo participou do culto mesmo. É? Vamos lá. Carta do apóstolo Paulo, no capítulo 6 e no verso... aos Efésios, capítulo 6, no verso 12. Boa. Amém? Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, fique firme. Como que a igreja deve se posicionar? Primeiro, revestimento das armaduras de Deus. Segundo, saber com quem é a sua luta. A pergunta anterior está falando de uma luta de uma escola de samba que está querendo a aprovação do seu cenário, do seu enredo e dos seus bonecos lá que vão representar ou alguém, ou um protesto, ou a devoção a alguma religião. E a nossa luta não é contra aquilo ali, não. A nossa luta não pode ser vista. A nossa luta ela é espiritual. Eu costumo dizer que a pessoa que fala que sabe como é o mundo espiritual, nada ela sabe. Porque a palavra, se você for entender bem, tem uma frase comigo que é: naquilo que o homem mais fala que sabe, é naquilo que ele mais tem que aprender. E o mundo espiritual não é algo que você sabe. O mundo espiritual é algo que você produz experiências. Então a palavra certa é essa. Eu tenho algumas experiências no mundo espiritual. Porque se a palavra de Deus se renova dia após dia, o diabo também se adapta com aquilo que as escrituras estão se determinando. Você acha que o diabo ia falar: pô, tô atrasado, agora o anticristo tem que vir? Não, o diabo, eu costumo dizer que o diabo tem mais temor da volta de Jesus que os próprios crentes, porque ele entende que o fim dele está se findando. Então, todo movimento, o diabo está se adaptando ao mundo para receber o anticristo. O que eu quero dizer com isso? A igreja posiciona não só no carnaval. O carnaval é aberto, um portão maligno é aberto. O mundo profere que é aberto um portão maligno. É a festa da carne. É onde as pessoas dão lugares para a carne. Então, se a igreja, não só no carnaval, porque a gente centraliza o carnaval, mas a igreja ela tem que estar posicionada sabendo qual guerra que ela tem que lutar. E o tempo todo. E o tempo todo. A senhora passou um seminário para nós muitos anos atrás, eu tenho essa apostila até hoje, que é Adestradores do Reino de Deus. Então, se você for olhar bem, espiritualmente falando, os antigos até falam o tal da retaliação espiritual, né? Mas se você for olhar bem, o mundo espiritual, ele é mais visível, sentido pelo cristão, do que apenas uma data. O mundo espiritual só luta, irmã, é contra muitos demônios. A minha luta é contra muitos demônios. A sua luta é contra muitas coisas que dominam esse mundo que a gente não sabe. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então a gente temos que compreender que quando o apóstolo Paulo fala assim das armaduras, no final ele fala e havendo feito isso, tudo fique firmes. Então nós temos que entender que a igreja ela tem que se posicionar em todo tempo. Paulo não fala, ore agora e fica sem orar no carnaval, fica sem orar no Natal, fica sem orar no dia das crianças, fica sem orar nisso e aquilo. Eu sei que portões espirituais são abertos. Exemplo, no carnaval, são muitas pessoas que têm gravidez precoce, porque no meio da bebedeira se relaciona precocemente, se engravida. Hoje, pela legislação da nossa nação, a pessoa pode abortar uma criança até com 5 meses de idade. Então, automaticamente, aquela criança que estará sendo abortada, ela está oferecida a quem? Ao Deus Moleque, que se alimenta do sangue de inocentes de crianças. Entendeu? Então você vai pensar assim, aí os vícios, pessoas viram viciadas em carnaval. Não estou falando que carnaval é a causadora dos vícios, mas vamos dar um exemplo. Está oferecendo aos deuses pagãos. Não é? Então a igreja ela tem não só se despertar. É igual eu vejo hoje em dia muitos pastores que preocupam fazer temas de escatologia quando vê um avião caindo, quando vê um tsunami acontecendo, quando vê uma guerra lá de Hamas e Israel. Gente, isso tudo acontece no mundo. Salomão fala que não há nada de novo nessa terra. O que aconteceu antes vai acontecer hoje, vai acontecer lá na frente. Só que se você espera para despertar quando as coisas estão acontecendo, então você está bem distante. Vai um alento que eu falei ontem na igreja. Falei assim, ó, todas as vezes que você está cheio de Deus, você começa a ficar vazio do mundo. Mas todas as vezes que você está cheio do mundo, você está vazio de Deus. Então eu entendo que quando você pega o mundo e começa a se encher dentro da igreja, essa igreja está esvaziando o Senhor. Aí Apocalipse 3 é muito vigente. Eis que eu estou à porta e bato.
Se alguém abrir, ele está falando, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É Cristo falando, eu não tenho mais comunhão com vocês. Então, a gente tem que separar muitos personagens. Na ceia do Senhor, falei ontem também no culto, na ceia do Senhor, porque a gente até fala Santa Ceia, mas não tem nenhum texto que fala Santa Ceia, fala a ceia do Senhor. A Bíblia fala que Cristo falou, um de vocês vão me trair. Na igreja atual, um ia apontar por outro, né? É aquele fulano lá, é aquele lá, aquele está em pecado, aquele está aqui. A Bíblia fala que todos eles olharam e falaram, sou eu, Senhor? Eu que vou te trair? Eu citei isso na palavra, acho que eu conversei com você sobre isso também. Sim. Falei, é eu que vou te trair. Então, quando você está em comunhão com Cristo, primeiro você olha para você. Depois a Bíblia fala que Pedro chegou para João e falou assim, vai lá e pergunta a ele quem vai trair ele. João chegou e perguntou, falou assim, Senhor, quem vai te trair? Olha ele, quem eu dá o pão com molho. Só que, entre aspas, no cenário ali estava um pouco escuro. Jesus chegou e deu o pão com molho para Judas. A Bíblia fala no versículo antes, e Satanás entrou em Judas. Quando Satanás entrou em Judas, Jesus não pegou e falou assim, Judas, vai lá e me trai. Jesus olhou para Judas e falou, vá lá e faça o que você tem que fazer. Mas quem que entrou em Judas primeiro? Então Jesus está falando aqui para Judas ou para o próprio diabo? Vai lá e faça o que você tem que fazer. Aqui eu quero que você entenda que Jesus está ensinando para mim e para você que está uma guerra que está além de Judas. Há uma guerra que está além, talvez, do sentimento. Há uma guerra que está além do que os meus olhos veem. E eu acredito que a igreja ela tem que continuar se posicionando em oração. Não só pelo carnaval, é por tudo que o carnaval traz depois. Não só por tudo que traz depois, é tudo que Jesus vai trazer para nós também. E há uma responsabilidade. E se nós somos negligentes com isso, Jesus vai voltar e nós vamos estar sempre procurando métodos para continuar a manter a igreja cheia de pessoas e vazias de Deus. E 1 Pedro fala, né, que o inimigo ele está como um leão ao nosso derredor buscando quem possa tragar. Isso o tempo todo. Igual nós estamos aqui, nós estamos sendo guardados pelos anjos do Senhor, mas sabemos que tem um mundo espiritual, tem aqui uma potestade aqui que eles estão buscando o que nos devorar, não é isso? E quando é achado uma brecha, o que acontece? Ele vai entrar e vai fazer aquilo que ele veio para fazer, que é matar, roubar e destruir. Né? Então, eu estou falando sobre posicionamento o tempo todo. Primeiro, Tessalonicenses vai dizer orar e sem cessar. Né? Isso não quer dizer que eu tenho que ficar 24 horas de joelho, mas sempre conectado com Deus, com a minha mente no Senhor. Tem problema? Tem, mas em todo tempo. A gente não pode esquecer nem o momento de quem? Do nosso socorro que é bem presente, que é o nosso Deus. Então, com carnaval, sem carnaval, datas ou fora de datas, ou seja, de janeiro a janeiro, nós precisamos estar posicionados para quê? Para permanecermos depois disso, permanecer firmes, inabaláveis. É verdade? Que a nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra o sangue. Essas pessoas, por exemplo, que usam essas características, né, de demônio, de Jesus, depois que passa aquilo, o que eles vão fazer? Vão levantar de manhã, vai tomar banho, vai trabalhar. Muitos trabalham arduamente, tem uma vida normal. Aí você vai levantar contra a vida daquele trabalhador, às vezes é um homem, um pai de família honesto, né? Uma pessoa honesta. Não estou julgando o caráter de ninguém, mas eu falo uma pessoa honesta que levanta, fez aquilo ali, a minha luta é contra ele? Não, a minha luta é contra o que está por detrás dele. Lembrando que o que a senhora falou é fundamental, lembrando que a sentença e a consequência não está naquilo que eu falo. Romanos, o apóstolo fala, a vingança pertence ao Senhor. Ao Senhor. Então, se Deus tiver de tratar com essas pessoas, sendo o Senhor ofendido por isso, o apóstolo Paulo respondeu, de Deus ninguém se zomba, ele não deixa se escarnecer. Então, automaticamente, quando eu vejo que Deus não deixa se escarnecer, eu vejo que nada que Deus fala cai por terra. E se as pessoas não fazem menção das coisas do Senhor, não é eu com meus olhos impuros, a minha mente contaminada, que eu vou virar e falar assim, Deus vai tratar isso. Talvez Deus pode tratar, como talvez Deus também não pode tratar. Eu não posso falar que é sentença de Deus ou não é sentença de Deus,
Eu acho que o papel do cristão é pregar o Evangelho, trazer à luz das Escrituras o juízo de Deus e deixar que o Espírito de Deus convence e o que tiver de ser sentenciado vai ser. Porque é uma coisa que eu posso dizer para todos que estão aqui. Você pode fazer o que você quiser, mas uma coisa que você não pode se escapar é do juízo final. Verdade. Então lá nós vamos ver o que está em Malaquias 3,18. Um dia veremos a diferença, os que servem e os que não servem. Falei uma coisa na igreja ontem que eu não sei se as pessoas se atentaram. Jesus não chamou a igreja para ganhar almas. Jesus chamou a igreja para pregar o Evangelho. Quem convence a alma da justiça, do juízo, do pecado é o Espírito Santo. Entendeu? Então nós viemos pregar o Evangelho de Cristo. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós somos aqueles que anunciam as boas notícias. Mas quem convence não sou eu. Quem convence não é a igreja que eu congrego. Quem convence não é a placa. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu queria deixar para finalizar minha participação, e obrigado pela entrevista. Espero que tenha sido de valia para alguém que está nos ouvindo, que está em Romanos, no capítulo 8. Carnaval é a festa da carne, né? Romanos capítulo 8, verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, finalizamos assim. Amém, pastor. Glória a Deus. E não se esqueçam, aquilo que plantar, isso mesmo você fará. Isso mesmo você fará. Então vamos refletir naquilo que estamos plantando, naquilo que estamos semeando. Se na carne, se no espírito, se estamos zombando de Deus ou não, né? Nós devemos fazer uma reflexão de nós mesmos, porque hoje nós temos um advogado, mas amanhã esse mesmo advogado será o nosso juiz. Forte. Então, fica isso daí e que Deus abençoe vocês, cada um de vocês que está aí com a gente, né? Não esqueça. Ajude a gente com os inscritos. Isso. Nós estamos a caminho dos 300, né? Meu Jesus, estamos igual aquele filme, os 300, somos os 300 valentes. Meus queridos, estão aí, né? Os nossos patrocinadores, né? Vai lá, participa, comenta, deixa o seu like, não se esqueça, né? E é isso aí, né, pastor? Amém. Vamos continuar orando pelas nossas famílias, orando pelos nossos filhos, orando pela nossa parentela, né? Orando pela nossa nação e servindo a Jesus com alegria. Amém? Amém. E o pastor hoje que vai orar. Amém, glória a Deus. Vai orar para os nossos ouvintes. Sua oratória é tão bonita, irmão. Meu lá. Deus, ô dó. É Deus. Amém, igreja. Deus abençoe. Obrigado pela nossa âncora Madalena, pelas perguntas propostas. Amém, pela nossa produção, Aline Félix, irmão Rafael Lopes, que está ali já elaborando o tema para que você veja como foi a bomba lançada aqui essa noite, né? Vamos orar aonde você esteja, no seu carro, na sala, com sua família, no seu aparelho de celular. Senhor, meu Deus e eterno Pai, muito obrigado por esse tema que o Senhor colocaste em nosso coração para debater, para trazer segundo a luz da Tua Palavra. Senhor, como foi dito aqui, a igreja do Senhor tem que se posicionar em todo o tempo. Primeiro eu apresento nesse exato momento os filhos, as filhas de cada ouvinte, os parentes, a parentela, que talvez foram para o carnaval e não voltaram para casa. Talvez nesse exato momento, talvez foi constituído por algum mal. Eu te peço que se há um mal irreversível, que o Senhor leva consolo. Se há um mal que assim, Pai, pode ser tratado, que o Senhor dê assim sabedoria, entendimento e graça e alcance com a cura. Meu Deus, eu peço que nesse exato momento, Pai, que tudo que a igreja possa fazer de melhor é orar e interceder por esses que estão perdidos. Porque diz a palavra do Senhor que o Senhor vai recuperar o que está perdido. E nós estamos aqui, Pai, para trazer luz, para trazer graça e trazer a Sua palavra. Conserva nossas vidas no Senhor, Pai. Proteja nós, como assim a oração que o Senhor fez, modelo
ali, João, que o Senhor falou, eu te peço que não nos tires do mundo, mas que livre do maligno, que a gente, Senhor, cada dia esteja, Pai, assim, Pai, repreendendo o inimigo da nossa alma, expulsando ele do meio do nosso arraial, mas que a gente venha ser livrado pela mão forte do Senhor, porque sabemos que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue. Nos proteja de todo mal e livra os nossos ouvintes, nossos acompanhantes desse canal e cada pessoa que está ao nosso alcance. Que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é isso. Sejam todos abençoados. Tenham uma excelente noite. E não se esqueçam, viva constantemente a palavra de Deus. Amém? Tchau, tchau. Até a próxima.